Olá, meus amigos, meus irmãos em Cristo, a paz do Senhor. Bom, estou super animado por esse estudo maravilhoso, por essa palavra do Senhor que tem sido bênção para nossas vidas, né? Embora nós estejamos dentro do livro de Daniel, falando sobre a experiência dele, né? Mas nós não estamos estudando o livro exatamente. Nós estamos relatando, tirando o exemplo do comportamento de Daniel, na fidelidade de Daniel a Deus, né, para essa palavra que o Senhor está ministrando, né, que é a fé em Deus é inegociável. Independente de circunstâncias que nós estamos, independente do meio que nós estamos convivendo, das pessoas que a gente está convivendo, onde nós estamos sempre fiel a Deus, nós não cedemos, nós não desanimamos, estamos sempre firmes na fé no Senhor, né? E aqui a gente vê o exemplo de Daniel e seus amigos, e eles vão passar por muitas situações. Provações mesmo, eles nunca vão negar, eles não negaram a Deus em nenhum momento, foram ameaçados de morte várias vezes, mas permaneceram firmes. E essa palavra é para que a gente tire esse ensinamento para a gente mesmo, para que a gente também siga firme, independente das circunstâncias que nós vivemos no nosso dia a dia. Amém? Então, antes de passar aqui, ler aqui, a Daniel agora vai revelar o sonho para o rei, mas antes eu gostaria de pedir a você, se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, curte, compartilha né, a mensagem aí, para que outros possam também estar recebendo essa mensagem de bênção. Amém? Então vamos lá, no livro Daniel, segundo capítulo, né? A segunda parte agora, nós vamos estar do 25 ao 35, que é a revelação do sonho. E nós vamos ver aqui situações aqui, de mistério, né, nesse texto aqui, onde mesmo que o rei de repente se tivesse lembrado do sonho, com certeza ele ia ficar assim, mas o que significa isso? Que são essas coisas? Né? E ainda no fim surge uma pedra aí que vai ser algo muito forte, que a gente vai revelar mais um pouquinho na frente, que é uma coisa maravilhosa que vai acontecer, né? Mas a gente vê a atitude também de Daniel agora, diante do rei, quando ele for revelar, da forma que ele se comporta, da forma que ele se apresenta ao rei, né? Porque Daniel agora, nesse momento, ele poderia, com a revelação que ele tem, ele poderia até tirar proveito disso, né? E a gente vai ver o comportamento de Daniel. Ele em nenhum momento ele cede a nenhum tipo de tentação, porque ele podia realmente se aproveitar para ficar, para exigir alguma coisa do rei, pedir alguma coisa ao rei, e certamente, do jeito que o rei estava desesperado para receber a revelação, o rei daria a ele, né? Mas não, Daniel tem um comportamento íntegro, um comportamento de um servo fiel de Deus, né? Então vamos lá, Daniel 2, versículo 25 a 35 diz assim: Então Arioque levou Daniel depressa à presença do rei e disse-lhe assim: Achei entre os exilados de Judá um homem que revelará ao rei a interpretação. O rei respondeu a Daniel, cujo nome era Beltesazar: Podes me revelar o sonho que tive e a sua interpretação? E na presença do rei, Daniel respondeu: O mistério que o rei exigiu, nem sábios, nem adivinhos, nem magos, nem prognosticadores lhe podem revelar. Mas há um Deus no céu que revela os mistérios. Ele revelou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que tiveste quando estavas deitado são estes. Ou seja, né, quando o rei sonhou, né, e agora a revelação. Ó rei, quando estavas deitado, o teu pensamento se voltou às coisas futuras.
aquele que revela os mistérios te revelou o que acontecerá. E a mim foi revelado esse mistério, não por ter eu mais sabedoria entre os que vivem, mas para que a interpretação fosse revelada ao rei e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Ó rei, tu viste uma grande estátua em tua visão. Essa estátua imensa e impressionante estava em pé diante de ti e tinha uma aparência terrível. A cabeça da estátua era de ouro fino, o peito e os braços de prata, o ventre e o quadril de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas vendo isso, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos e feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados e viraram pó como a palha das eiras no verão. O vento os levou sem deixar nenhum vestígio. Porém, a pedra que feriu a estátua se tornou uma grande montanha e encheu toda a terra. Agora agora Daniel revela ao rei, né, o sonho dele. E agora o rei está entusiasmado com esse sonho, né? Mas aqui a gente tem que ressaltar, antes de prosseguir a interpretação do sonho, nós temos que ressaltar aqui o comportamento de Daniel, né? E ele vem e diz ao rei que ele, não porque ele é melhor que ninguém, mas que Deus o revelou para que Deus revelou a ele para que o rei Nabucodonosor soubesse aquilo que Deus queria que o rei soubesse. Porque aqui ele diz sobre essa estátua e, né, falando aqui, são outros reinos que virão após o reinado de Nabucodonosor. E aqui nós temos uma revelação, ou uma outra revelação também, que é sobre essa pedra. E essa pedra é algo maravilhoso, que nós vamos ver agora a seguir, lendo a interpretação de Daniel, quando ele interpreta para o rei, do versículo 36 a 49, diz assim: Este é o sonho. Agora diremos ao rei a interpretação. Ó rei, tu és rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória, em cuja mão ele entregou os homens, onde quer que habitem, os animais do campo e as aves do céu, e te fez reinar sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. E haverá um quarto reino, forte como ferro, pois o ferro esmigalha e quebra tudo. Assim como o ferro quebra todas as coisas, ele quebrará e destruirá. Quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro e de oleiro e em parte de ferro, esse será um reino dividido, mas haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, como viste o ferro misturado com barro. E com os dedos dos pés eram em partes de ferro e em parte de barro, assim uma parte o reino será forte e a outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro, haverá mistura por casamento, mas não se ligarão um ao outro, como o ferro não se mistura com o barro. Mas durante o reinado desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído.
A soberania desse reino não passará a outro povo, mas ele destruirá e consumirá todos esses reinos e subirá para sempre. Como viste que uma pedra soltou-se do monte, sem auxílio de mãos, esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata, o ouro. O grande Deus revela ao rei o que acontecerá no futuro. Certo é o Senhor, e fiel à sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor caiu com o rosto em terra e reverenciou Daniel, e ordenou que lhe trouxesse uma oferta de cereal e incenso. O rei respondeu a Daniel: verdadeiramente, o vosso Deus é Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador dos mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei exaltou Daniel e lhe deu muitos presentes especiais. E o pôs por governador de toda a província da Babilônia, e também o fez chefe principal de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abednego como superintendentes dos negócios da província da Babilônia, mas Daniel permaneceu na corte real. E aqui, né, a gente, quando vê o rei grato, né, a gente vê o rei também admitindo quem é esse Deus. Quem é o Deus que Daniel serve. Quem é o Deus que realmente tem todo o poder, né? E aqui o rei, né, que era poderoso, que era arrogante, que servia a outro Deus, né? O Marduk, Deus Marduk, e enfim, ele ali reconheceu o poder do Deus verdadeiro e de certa forma descobriu quem é Deus, né? Porque como Daniel foi usado de uma forma tão, né, tão poderosa, né? Como que alguém vai revelar se nem foi dito o sonho? O rei sonhou, mas não sabia dizer o que tinha sonhado. Então, se você não ouve o sonho, como é que você vai revelar o sonho? Então, para você revelar o sonho, você tem que saber o que foi que ele tinha sonhado. Mas aí Deus, né, foi a Daniel e seus amigos, quando eles estavam orando ao Senhor, clamando ao Senhor para que o Senhor revelasse a eles, Deus veio e revelou todo o sonho. E disse todas as coisas, né? E ali o rei percebe que ele, de certa forma, também está sendo abençoado por Deus, porque Deus diz ali que os outros reinos que virão é após dele. Ele ainda vai cumprir, ainda está no futuro ainda, ele ainda vai reinar ainda por muito tempo. Ele era um rapaz novo ainda, por volta de 30 anos, então ele sabe que tem muita vida ainda pela frente. Então isso nem assustou muito ele ainda ficou alegre com tudo isso. Mas aí a gente vê, né, o que essa mensagem tem tanto para a gente. Daniel, quando foi tirado de Jerusalém como escravo para servir o rei Nabucodonosor, ele poderia ter aceitado as condições e se contaminado com a cultura da Babilônia. Mas ele se negou, ele e seus amigos se negaram a isso. Eles foram educados dentro da cultura, mas eles não trouxeram para eles a cultura da Babilônia. Continuaram fiéis à cultura de Jerusalém, à cultura do Senhor. Então, onde nós estivermos, que a gente venha nos manter firmes na palavra de Deus, para que a gente não venha perder as bênçãos do Senhor. Essa história que nós vamos continuar vendo, Daniel, a gente vai ver, Daniel vai passar por muitas provações.
Daqui em diante, né, o rei, a gente acha até que como ele reconheceu o Deus de Daniel, primeira vez que eu li esse capítulo, né, eu pensei assim, poxa, ele vai se converter, o rei da Babilônia vai se converter ao Deus Todo-Poderoso. Mas aí logo em seguida, no próximo capítulo nós vamos ver isso, o rei Nabucodonosor levanta uma estátua e todos vão ter que adorar essa estátua, né? E aí Daniel vai passar por uma outra provação, ele e os amigos dele. E nós vamos ver no próximo capítulo 3, o que aconteceu, o comportamento e a fidelidade de Daniel ao nosso Senhor. Aleluia! Eu estou muito animado porque é gostoso a gente ver o andamento, né, dos acontecimentos, e Daniel, de uma maneira muito firme na fé, ele vence todos esses obstáculos. Às vezes a gente passa por uma dificuldade, né, e uma experiência, e a gente cede com tanta facilidade, às vezes a gente até nega ao nosso Deus por coisas tão pequenas, né? Às vezes fica com vergonha porque está ali no ambiente, ali está todo mundo falando de uma forma contra até a palavra de Deus, e às vezes a gente até deixa a entender que concorda com aquilo tudo. Não chegue, não é bem assim, não, nosso Deus não é assim, não, a palavra de Deus diz assim, 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 não, né? Mas a gente acaba cedendo e acaba, às vezes fica quieto, é um sinal de que está concordando, né? Então, a gente tem que falar. A gente tem que chegar e dizer, não é assim, não é verdade. Né? Ser firme na fé. Né? Então, na próxima semana, ou melhor, amanhã, né? Amanhã nós vamos estar de novo falando desse assunto maravilhoso. Então, espero você amanhã, nesse mesmo horário, né? A gente vai estar, os vídeos estão sendo postados todos os dias, né? De segunda a sexta, sempre no mesmo horário, ok? Um abraço. E antes, né, eu gostaria de que, se você quer fazer um comentário, uma pergunta, fica à vontade de deixar aí nos comentários a sua pergunta, o seu comentário, né, para que a gente possa, se você quiser, que a gente possa estar batendo um papo ali, ou uma dúvida, o que seja, né, a gente não deixar de ter, de ter essa oportunidade, né, de aprender um com o outro, né, isso é bom demais. Bom, até amanhã então, um abraço, fica com Deus!